Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 12, que você vai ler o seguinte. Hazael disse, por que meu senhor está chorando? E Eliseu respondeu, porque sei o mal que farás aos israelitas, ou seja, o próprio povo de Deus, né? Incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio da espada seus meninos, seus jovens, esmagarás suas crianças, rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Aí muitos vão falar assim, não, mas isso aí quem fez foi Hazael. É porque a pessoa está lendo fora do contexto, né? Porque quem envia Hazael é o próprio Deus. Quer ver? Vai no capítulo 10, aí lá no versículo 32 você vai ler o seguinte, ó. Porque aquele tempo, Yahvé, ou seja, o tetagrama aqui, né? Começou a retalhar o território de Israel, e Hazael venceu Israel com todas as fronteiras. Então, isso aqui era castigo divino, assim como ele faz em toda a Bíblia. Então, Deus, ele mata, massacra crianças e rasga mulheres grávidas ao meio. É o plano divino. Você gosta de pegar o verso mais cruel da Bíblia, arrancá-lo do seu contexto e depois posar de justiceiro moral, como se tivesse desmascarado o Criador. Mas hoje, nós vamos colocar cada texto que você distorceu no seu devido lugar. Você vai descobrir, Miranda, que o que você chama de crueldade é, na verdade, a justiça santa e pedagógica de Deus. E que o mesmo Deus que julga o pecado é o Deus que abraça as crianças e morre pelos pecadores. Você disse que em 2 Reis, capítulo 8, versículo 12, Deus manda rasgar grávidas e matar bebês. Errado. O texto não é uma ordem divina, é uma profecia de lamento. Eliseu está chorando, não celebrando, ao prever as atrocidades que Hazael, rei da Síria, faria contra Israel. Deus permitiu que o profeta visse a brutalidade humana, não para autorizar o mal, mas para mostrar o que acontece quando o homem governa sem Deus. O choro do profeta é moral, não sádico. Você transformou lágrimas em sadismo, e isso é desonestidade exegética. Bom, se você está duvidando que Deus é cruel e ele manda matar as crianças, vamos ver aqui em Isaías capítulo 13, aqui no versículo 16. Suas crianças serão despedaçadas sob os seus olhos, suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não fazem caso de prata, nem dão valor ao ouro. Aí ele ainda vem que com o negócio de os arcos prostarão os meninos, eles não terão pena das criancinhas. Tá aqui, tá, galera? Não tô inventando, não. Tá aqui, ó, Isaías 13, aí você vai ler a partir do 16. O próprio Deus, tá aqui, ó. O próprio Deus, ele fazendo isso aí com as crianças, ele sem pena e sem misericórdia. Você cita Isaías capítulo 13, verso 16 e diz que Deus ordena que as crianças sejam despedaçadas e as mulheres violentadas. De novo, leitura distorcida. Isaías está profetizando o juízo sobre a Babilônia, um império que escravizou povos, matou inocentes e profanou o templo de Deus. A linguagem é poética e profética, cheia de metáforas de guerra, usadas para retratar o destino dos impérios violentos. Deus não manda o mal, ele o prediz e o permite como colheita da própria maldade humana. É a Babilônia sendo julgada com a mesma violência que praticou. Você lê poesia profética como se fosse decreto militar e chama isso de interpretação? Isso é analfabetismo teológico, Miranda. Em Números 31, você vê que já começa Deus mandando que eles se vinguem de Midian, né? Eles se vinguem dos midianitas, um Deus vingador. Só que olha o que acontece a partir do versículo 17, a ordem que é dada para poder matar crianças. Olha só. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram varão, ou seja, as meninas que já não são virgens, né? Que deixaram de ser criança, casaram e não são mais virgens. Coabitando com ele.
Não conserveis com vida senão as meninas que ainda não coabitaram com o homem, e elas serão vossas. Ou seja, está falando aqui que é para matar todas as crianças, inclusive adolescentes ou meninas ali, ou crianças ainda. Você cita Números 31 e diz que Deus mandou matar meninos e poupar meninas, e isso é um genocídio e abuso. Aqui você ultrapassa a fronteira entre ignorância e blasfêmia. Você cita o texto da guerra contra Midian sem entender o conceito hebraico de herem, a consagração total ao juízo divino. O herem não era sadismo, Miranda. Era um ato judicial, sagrado, uma sentença temporal sobre povos que praticavam idolatria, sacrifício infantil e prostituição ritual. As meninas poupadas não eram escravas sexuais, como você sugere. Eram sobreviventes e integradas sob proteção, num contexto antigo, em que, fora do povo, seriam mortas ou escravizadas. Você chama isso de pedofilia, mas ignora que a lei mosaica condenava o abuso sexual com pena de morte. O problema, Miranda, não é o texto, é a tua mente moderna, corrompida, lendo o Antigo Oriente com os olhos do século 21. Você lê santidade e enxerga imoralidade. Isso diz mais sobre você do que sobre a Bíblia. Salmos 137, versículo 9. Feliz quem agarrar e esmagar teus nenéns contra a rocha, os teus filhos, os teus bebês contra a rocha, né? Aqui é o autor, né, desejando que se pegue criancinhas e se jogue contra o rochedo, mano. Que tenha vingança contra a Babilônia. Quer ver? Vamos ler um pouquinho antes, ó. Ó devastadora filha de Babel, que aqui é a referência à Babilônia, porque está no início, tá? Feliz quem devolver a ti o mal que nos fizeste. E esse mal foi causado por Deus também, tá? Deus que fez a Babilônia invadir e capturar Israel. Aí ele tá falando aqui, ó. Feliz quem agarrar e esmagar os teus bebês contra o rochedo. Aí complica. Você diz que no Salmo 137, verso 9, feliz quem esmagar os teus filhos contra a parede. Esse verso é um grito desesperado de um exilado, Miranda, não um mandamento de Deus. O salmista está em Babilônia, chorando pelos filhos mortos e pela cidade destruída. É só ler. É uma expressão poética de dor e vingança humana, não uma instrução divina. A Bíblia registra a emoção humana crua como testemunho da alma ferida. Você lê lamento como lei, mas o verdadeiro bárbaro não é o salmista, é quem lê poesia como manual jurídico. Lucas 21, 22. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Ou seja, mulheres grávidas e amamentando. Vai acontecer o quê? As grávidas serão fendidas e as que estão amamentando, as suas crianças serão despedaçadas, igual aconteceu lá no Velho Testamento. É a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. Ó. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra. Na terra é território, tá? E cólera contra este povo. E cairão ao fio da espada. Mesmo contexto, né? Levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpra os tempos das nações. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que é o próprio Jesus falando a mesma coisa que tá lá no Velho Testamento, cara. Mesma coisa. Ele não veio trazer paz ao território, ele veio trazer espada. Tá na tua Bíblia. Você cita Lucas, capítulo 21, verso 22, dizendo que Jesus confirma as barbaridades, dizendo que as grávidas sofrerão. Jesus não confirma nada. Ele profetiza o cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando Roma destruiria completamente o templo. Ele chora pela cidade, como em Lucas 19:41, vendo Jerusalém, chorou sobre ela. O Senhor não celebra o sofrimento, ele o anuncia para alertar e salvar. Você confunde profecia com aprovação e culpa o médico pela doença. Cristo é o único que previu o juízo,
para que as pessoas fugissem dele. 2 Reis, capítulo 15, versículo 16. Menahem devastou Tipsá, matando todos os que lá estavam. E seu território, desde Tersa, porque não lhe tinha aberto as portas, arrasou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Tá aqui na Bíblia, gente. Eu não tô inventando nada, não. Tá aqui, ó. Ó. Sou eu que tô inventando? Não, tá na Bíblia. Ah, mas tem que ver o contexto. Pode ver o contexto. Pode ir lá. Lê o contexto. Vai até piorar. Todas essas passagens aí, quando você lê o contexto, vai piorar. Você afirma que em 2 Reis, capítulo 15, verso 16, Deus aprova reis que matam mulheres grávidas. Mentira! O texto não mostra aprovação divina, mas condenação histórica. O rei Menahem é citado como um exemplo de corrupção e brutalidade. A Bíblia registra sua crueldade sem elogio. Deus não o exalta, ele apenas documenta o mal humano, como um juiz registrando o crime de um réu. Você confunde relato com aprovação, descrição com prescrição. Se uma reportagem narra um assassinato, o jornalista não é cúmplice, mas na sua lógica, Miranda, seria. Capítulo 15 de 1 Samuel, a partir do primeiro versículo. Samuel disse a Saul: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta agora as palavras de Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: Resolvi punir Amaleque pelo que fez a Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Ou seja, uma parada mais de 400 anos atrás, na historinha como ele, que isso aí nem aconteceu, tá, galera? O Deus Yahvé tá se vingando. Cadê o perdoa teus inimigos, ama o próximo, dê a outra face? Não tem isso aqui, né? Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema. A mesma coisa que a gente acabou de ver em Josué, ó, anátema. Com tudo o que lhe pertence, não tenhas piedade dele. Ou seja, cadê a misericórdia? Não tem, né? Cadê a piedade e misericórdia? Não tem aqui. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então não tem essa parada aqui também, né? De que, é porque a criança ia crescer e se vingar. Também não tem isso porque, como a gente está vendo, também mandou matar os animais, né? Que os animais iam crescer e se vingar. Complicado. Você afirma que em 1 Samuel capítulo 15, Deus manda Saul matar mulheres e crianças. E isso é monstruoso. Mais uma vez você cita sem contexto. Amaleque era uma nação condenada por séculos de crimes, Miranda. Emboscava Israel, matava inocentes, atacava os fracos. Deus esperou 4 séculos antes de emitir uma sentença. O juízo contra Amaleque não foi ódio, foi justiça acumulada. E Saul foi rejeitado justamente porque desobedeceu a ordem divina e poupou o rei perverso e os seus despojos. Ou seja, até o juízo de Deus é controlado e justo. Você, Miranda, quer um Deus que nunca julga, mas um Deus que nunca julga também nunca salva. Galera, esse aqui é um dos casos mais bizarros que tem na Bíblia, tá? Que é 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do 13, que você vai ler o seguinte, ó. Davi disse a Natã: Pequei contra Yahvé. Então Natã disse a Davi: Por sua parte, Yahvé perdoa a tua falta, não morrerás. Isso aqui já vai contra Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, que diz que se a menina não for virgem no dia do casamento, deverá ser apedrejada até que morra. Lá também diz que se a menina for pega com um amante, os dois deverão ser apedrejados até a morte, né? Aí aqui, olha o que acontece. Davi é perdoado, ou seja, aqui já quebrou a lei, já não lei serve para nada, né? Aqui já descumpriu a lei. Mas olha o que acontece. Mas por teres ultrajado a Yahvé com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E Natã deixou. Então o que acontece? Isso aqui é Deus deixando a criança de Davi ser punida, sendo que tem passagem na Bíblia que diz que Deus não pune o filho pelo pecado dos pais, mas aqui está punindo, né? Então, contradições e contradições. E aí olha o que acontece. Yahvé feriu a criança
que a mulher de Urias dera a Davi e ela saiu gravemente enferma. Então Deus, ele começou a torturar a criança. Está dizendo aqui no texto explicitamente que foi Deus que começa a tortura da criança, né? Davi implorou a Deus pelo menino, jejuou, ficou junto dele, passou noite de caramba 4, né? Os dignatários da sua casa foram ter com ele para o levantarem do chão, etc, etc, etc. No 7º dia o menino morreu. Aí é que você tem que prestar atenção, no 7º dia. Porque no 8º dia o menino era circuncidado e era dado o nome. O menino morreu, inclusive, sem fazer parte da aliança com Deus, tá? Sem receber nome, a circuncisão e etc. Então o que acontece? Presta atenção aqui. Deus mata uma criança inocente para não ser constrangido o nome dele, né? Para Deus não ser constrangido, e poupa Davi e Betseba que quebraram a lei, né? Além de contradições, é o absurdo de Deus matar uma pessoa inocente, uma criança, um recém-nascido, e após 7 dias de tortura, de dor e sofrimento desnecessário. Ninguém consegue explicar essa passagem aqui. Ninguém. Pode ser o maior exegeta apologeta do planeta que não vai conseguir explicar isso aqui. Você disse que em 2 Samuel, capítulo 12, que Deus torturou a criança de Davi. É sério isso? Falso, Miranda. Deus não tortura. Ele julga o pecado de Davi. Um pecado que destruiu uma família e manchou o trono. A morte do filho é sinal do juízo coletivo, não de prazer em castigar. E note, Davi reconhece que a criança está com Deus. Ele disse em 2 Samuel 12, 23, eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. O bebê está salvo. E do mesmo ventre culpado nasceu quem? Salomão, o herdeiro da promessa messiânica. No chão do pecado, Deus fez brotar redenção, Miranda. Você vê crueldade, Deus vê purificação. Êxodo 12, 29 vai dizer aqui o seguinte, ó. No meio da noite, Yahvé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Então você vê que ele matou todos os primogênitos. Primogênito aqui, aí vai vir o apologeta para tentar amenizar e te engabelar e falar assim, a primogênito não era só criança. Tinha adulto também que era primogênito, porque primogênito é o primeiro filho, mas tinha várias crianças. Tanto que uma das crianças era o filho do faraó, né? E também tinha ali o primogênito dos animais. Então Deus matou várias crianças, várias pessoas, até de animais, cara. Inocente. Você entende que esse livro é macabro, é cruel? Você cita Êxodo 12, dizendo que Deus matou os primogênitos do Egito e que isso é crueldade. Sim, como juízo, não como crueldade. Foram 9 advertências anteriores. Cada praga expôs um Deus falso do Egito. E a última praga foi o juízo final contra um sistema que matava bebês hebreus. E ainda assim, qualquer egípcio poderia ser poupado, Miranda. Bastava apenas crer no sangue do cordeiro. Enquanto você chama de massacre, Deus estava ensinando a redenção. Pelo sangue do cordeiro, o cativo é liberto. O juízo do Egito é o protótipo da cruz, Miranda. Deus não mata por prazer. Ele salva por meio do sacrifício. Você cita versos de lamentação e profecia como se fossem mandamentos divinos. Todos esses textos são descrição do juízo histórico que o próprio povo trouxe sobre si. É o eco de uma humanidade que quebrou a aliança e colheu o fruto do pecado. Deus não ordena o mal. Ele retira a sua proteção e o mal humano se revela em toda a sua feiura. É isso que você chama de Deus cruel? Então o seu problema não é com Deus, é com a realidade do mal que habita o coração do homem. Antônio Miranda, você repete o erro de cada cético que já tentou julgar Deus com a régua da própria ignorância. Você leu o Antigo Testamento sem hebraico, sem contexto, sem história, e acha que fez teologia, mas a Bíblia não mascara o mal humano, ela o expõe.
Deus não é o autor do mal, Ele é o juiz do mal. E diferente dos deuses pagãos, Ele entrou na história, chorou, sangrou e morreu por nós. Você acusa Deus de matar crianças? É sério? Mas o Deus da Bíblia se fez criança, ou você não se lembra? E foi essa criança, Jesus, que disse: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mateus 19,14. O mesmo Deus que julga, também salva. O mesmo Deus que fere, também cura. E o mesmo Deus que você chama de assassino, é o Deus que entregou o próprio Filho para morrer pelos assassinos. Então não, Miranda, Deus não é cruel. Cruel é o pecado que você defende quando acusa a santidade de Deus. E um dia, o Deus que você zomba será o mesmo que julgará suas palavras. Arrependa-se enquanto há tempo. Lê Ritra 8.